Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. E como sempre desejamos que você esteja bem com a sua família, que haja paz em seu lar, muita saúde, trabalho para o ganha-pão, não é? Da sobrevivência, é o que sinceramente desejamos. E saúde para aqueles que estão doentes, acamados, que Jesus possa ampará-los e protegê-los sempre. Chico Xavier, neste pequeno livro que organizamos, As Bênçãos de Chico Xavier, hoje ele está já com uma capa nova. Ele foi editado pela Didier de Votuporanga, que detém os direitos autorais de várias obras que entregamos a Didier para a publicação. Aqui nós temos, vamos dizer, quase que uma continuação deste livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. É praticamente uma continuação. E Chico contando histórias, várias histórias acontecidas com ele, comentando o Evangelho, lições do Evangelho segundo o Espiritismo, a sombra do abacateiro. E nós vamos ver aqui algumas lições preciosas com Chico Xavier. Chico, mesmo antes de transferir residência para Uberaba, em 1959, aqui comparecia a serviço da Fazenda Modelo, de Pedro Leopoldo. Vinha por vezes acompanhando o Dr. Rômulo Joviano, seu chefe, que integrava a comissão julgadora da exposição agropecuária, hoje famosa no mundo inteiro, não é? Chico era o assessor do Dr. Rômulo. Carregava para ele a vara de medir os bois, para classificar os bois. Um dia, quase noite, Chico procurava pelo Dr. Rômulo, que estava reunido com a cúpula dos promotores da referida exposição, que é realizada até hoje. Todo sujo, depois de um dia intenso de trabalho, não é? Porque tinha que andar naqueles estábulos, não é? Onde os bois ficavam, não é? Aquela palha de arroz, tudo, poeira. Então Chico estava todo sujo, não é? Depois de um dia intenso de trabalho. E ele ainda carregava nas mãos a vara de avaliar o porte dos bois. Aproximando-se de um dos organizadores do evento, perguntou pelo Dr. Rômulo, porque desejava falar com ele. Cadê o Dr. Rômulo? Por favor, eu queria falar com o Dr. Rômulo Joviano. Mas, confundido com um mendigo, vejamos, ele estava numa situação assim, ele foi confundido com um mendigo. Mas, confundido com um mendigo, o fazendeiro lhe disse: eu sei o que você quer. Você quer é uma esmola, não é mesmo? O Chico contava e sorria. Pois aqui está, um cruzeiro. Aí o fazendeiro tirou do bolso um cruzeiro na época e deu a ele, confundindo o Chico com um mendigo. Chico tenta explicar, mas não adianta. Como de fato estava exausto e faminto, pega o dinheiro, desce ao centro da cidade e vai comer um pão com manteiga, acompanhado de um copo de café com leite no Bar do Mosquito, na Praça Rui Barbosa, aqui em Uberaba. O Chico sempre ia lá, no Bar do Mosquito, depois no Bar 1001. Decorrido algum tempo, Chico aparece. Dr. Rômulo estava preocupado e lhe pergunta por onde é que andara. Dr. Rômulo, onde é que você estava, Chico? Estou te procurando há tanto tempo, porque
o centro da cidade de Uberaba até o Parque de Exposições é longe. E o Chico, às vezes, fazia esse percurso a pé. Ele desconversou, nada quis falar no momento. Só depois, durante a viagem de volta a Pedro Leopoldo, ele contou a seu chefe o acontecido, pedindo-lhe desculpas, mas não desejava magoar o amigo que no parque Fernando Costa o confundira com um mendigo. Olha o Chico, né? Ele não foi se queixar ao Dr. Rômulo, dizendo, olha, me confundiram, fulano me confundiu com um mendigo, com um pedinte, me deu um cruzeiro, não é? Como às vezes muitos de nós podemos nos sentindo humilhados, não é? Abatidos em nosso orgulho. Ele não disse nada. Ele ficou em silêncio. Quando eles estavam voltando para Pedro Leopoldo, o Chico disse, olha, doutor Rômulo, eu não quis dizer nada, mas eu fui confundido com um mendigo. E aconteceu isto. Aí ele contou, não é? Para não evitar que o fazendeiro se sentisse magoado ou que o doutor Rômulo fosse falar com o fazendeiro. Não, este aqui é meu funcionário. Esse aqui, ele é escriturário na Fazenda Modelo, lá de Pedro Leopoldo, não é nenhum mendigo. Agora, numa tarde no Abacateiro, o Evangelho nos trouxe a lição do amor aos inimigos. Depois de vários companheiros comentarem o tema, Chico pediu a palavra. Seu nosso Emanuel está aqui presente e nos solicita também dizer algumas palavras. Então, ali no Abacateiro, sábado no Abacateiro, o Chico também às vezes tomava a palavra e falava, né? E ele começou nessa tarde. A lição era amor aos inimigos. Ele disse assim, os sociólogos nos chamam a atenção para a palavra de Jesus. Amar o próximo como a si mesmo. E enfatizam a segunda parte da sentença, como se os cristãos devessem relevar os seus interesses, vivendo uma vida mística. O amor a nós mesmos, nós o possuímos às vezes até no grau máximo, porque sabemos, com muita inteligência, defender os nossos interesses. Estamos sempre muito interessados nesta atitude de autoproteção. É o que o pessoal na atualidade chama de auto-amor, não é? Amar a mim mesmo. Nós sempre ouvimos isso. Não, eu agora quero amar a mim mesmo. Estou amando a mim mesmo. Me fito no espelho e me amo. Às vezes a gente ouve isso, né? É como o Chico falou aqui, né? Isso às vezes chega até num grau máximo, porque sabemos com muita inteligência defender os nossos interesses, não é? Defendemos os que amamos com verdadeira paixão. É, sem dúvida, uma máxima de muita importância, porque realmente a justiça natural da vida nos pede que desejemos para os outros aquilo que desejamos para nós. Se praticássemos o que está neste texto, tão pequeno e tão simples, a maioria dos nossos problemas estariam resolvidos. De fato, se nós realmente colocássemos em prática o amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, a maioria, se não a totalidade dos problemas que a humanidade enfrenta, né, estariam resolvidos. Vamos imaginar, por exemplo, disse o Chico, um caso curioso, como os casos das comunicações. Se estivéssemos no lugar dos companheiros desencarnados e eles estivessem em nosso lugar, nós estaríamos em condições satisfatórias de nos comunicarmos com os companheiros da Terra como eles exigem?
como exigimos que eles se comuniquem? Né? É as mensagens, né? Então o Chico faz uma pergunta curiosa. Se nós estivéssemos no lugar dos companheiros desencarnados e eles estivessem em nosso lugar, quer dizer, encarnados, nós estaríamos em condições satisfatórias de nos comunicarmos com os companheiros da Terra, como exigimos que eles se comuniquem? Porque é uma coisa curiosa. Nós queremos que os espíritos se comuniquem conosco como queremos, e não às vezes como eles podem. Nós queremos que eles se comuniquem como queremos, que nos deem provas, que nos tragam provas, inequívocos, da autenticidade, da mensagem, da imortalidade, etc, etc, etc. Queremos que eles se comuniquem nos mínimos detalhes da comunicação, seja ela escrita ou verbalizada. Mas será que nós, perguntou o Chico, se fôssemos nós, os desencarnados, nós estaríamos em condições satisfatórias de nos comunicarmos mediunicamente, como exigimos que eles se comuniquem? Aí Chico responde, seria muito difícil, porque temos muitos problemas pessoais, teríamos muita reserva, porque saberíamos que não poderíamos falar de todos os assuntos que formam a nossa existência. Principalmente uma reunião pública, né? Numa reunião mediúnica pública. O espírito, muitas vezes, omite determinados assuntos, ou ele se refere, assim, muito en passant, não é? A determinados assuntos, evitam falar mesmo de como se encontram no mundo espiritual, não é? Porque saberíamos que não poderíamos falar de todos os assuntos que formam a nossa existência. Quantos de nós partem deste mundo e encontram tantas dificuldades na retaguarda e em si mesmos, que o intercâmbio se torna muito difícil? A sua palavra seria inoportuna. A sua palavra seria inoportuna. Nós sabemos de muitas comunicações, comunicações mediúnicas, comunicações espirituais, em que os familiares às vezes dizem, mas o meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa, meu filho não falou disso, não falou daquilo, não tocou nesse assunto, e não falou, não abordou este assunto. Não é? Às vezes os espíritos partem com certos problemas. A sua palavra seria inoportuna. Em maioria, estamos sempre interessados que os nossos direitos sejam respeitados. Não nos conscientizamos muito quanto às nossas obrigações. É um ponto muito interessante. Se alguém errar, e se nos colocarmos no lugar desse alguém, nós não vamos encontrar meios de expressar qualquer condenação. Olha esta frase. Se alguém errar, e se nós nos colocarmos no lugar desse alguém, nós não vamos encontrar meios de expressar qualquer condenação. Não vamos. Porque se essa autocrítica for sincera, ela vai nos impedir. E Chico prossegue. Uma pessoa não nos dá atenção. Se nos colocarmos no lugar dela, vamos ter compaixão, porque vamos saber dos obstáculos que a pessoa enfrenta, em si e fora de si, para continuar com as suas próprias tarefas. Se o filho do vizinho está doente, consideremos o filho do vizinho como sendo nosso. Acontece um fenômeno interessante aqui mesmo. Ele disse, uma terça parte está com atenção nos estudos. O Chico falou. 2/3 partes estão distantes. Quando nós nos reuníamos lá no Abacateiro, por exemplo,
300 pessoas. Chico falou, 100 estavam ali com atenção nos comentários do Evangelho, nos estudos do Evangelho, mas 200 estavam distantes. Isso acontece nos centros espíritas, nas igrejas, acontece nos templos religiosos, às vezes até nas salas de aula, nas universidades, não é? Em toda parte. De que modo poderíamos, diz o Chico, violentar esses irmãos para o respeito que se deve a um texto evangélico? A gente fala, escuta, presta atenção, você não está prestando atenção no Evangelho. Como é que nós iríamos fazer? Como violentar uma criança de 6, 7 anos para compreender essas lições? Temos companheiros que partilham conosco da nossa Assembleia, mas que mentalmente estão distantes. Como violentá-los para que nos entendam? Jesus está nos esperando há muito tempo, disse o Chico. Cada qual está numa faixa de necessidade, numa faixa de evolução, e aquele que compreende é a criatura chamada a compreender com mais extensão. Quer dizer, aquele que compreende é aquele que é chamado a compreender. Ele não é, vamos dizer, não deve ficar na expectativa de que o outro compreenda. Se ele compreende, ele é chamado a compreender. Às vezes o outro não compreende. E aí Chico disse assim, a nossa reunião ao ar livre, quer dizer, era reunião lá no Abacateiro. A nossa reunião ao ar livre, desde o princípio, foi recomendada pelo nosso Emmanuel para que não ficássemos num elitismo. Esse elitismo que às vezes está nas religiões e infelizmente está presente até no espiritismo hoje em dia, não é? Quando nós promovemos congressos pagos e as pessoas que não têm dinheiro não podem participar. A pessoa que não faz a inscrição não pode participar de um congresso espírita. Isto é um absurdo. Sinceramente, é um absurdo. Temos despesas, mas então que nós façamos algo mais simples, algo não tão dispendioso, algo com que nós possamos arcar, fazendo ali vamos dizer, a gente fala, né, uma vaquinha entre os companheiros, né, entre os amigos que possam colaborar. É o que o Chico está dizendo aqui, olha, em uma reunião pública como esta, entendemos que a nossa possibilidade de servir é muito maior. Precisamos de paredes, mas precisamos de quando a quando de encontro com os nossos irmãos mais carentes, para dialogarmos, sem necessidade de nos apresentarmos com determinada vestimenta ou com determinado tipo de comportamento. Olha, Chico aqui, ele Emmanuel foi contundente, quando ele diz aqui, olha, nós precisamos de paredes, não é? O centro espírita precisa de parede, e essa coisa toda, não é? Mas o Chico dizia aqui, olha, mas precisamos de quando a quando de encontro com os nossos irmãos mais carentes. Ou seja, nós precisamos sair de dentro do centro. Sair de dentro do centro para irmos ao encontro dos companheiros necessitados, ou na periferia da cidade, ou em qualquer lugar, não é? O que está hospitalizado, está no hospital, está em casa, está doente, acamado, e tudo mais. Encontro com os nossos irmãos mais carentes para dialogarmos. Muita gente pode não aceitar isso aqui, mas vai ter que acabar aceitando. Porque isso é o futuro. No futuro nós vamos ter que fazer tudo isso. Hoje até nós podemos não querer fazer. Somos elitistas, né? Hoje até nós somos elitistas. Mas, quando nós adquirirmos uma compreensão maior, nós vamos ter que fazer isto, né? É como o Chico nos deu exemplo. Ele saía lá da casa dele, das paredes da casa dele, no sábado à tarde, e ia lá para um terreno baldio. Terra batida, chão vermelho, terra batida, não tinha muro, não tinha parede,
tinha uma pequena cobertura, umas poucas telhas de amianto, e os bancos de madeira rústicos, mas tudo aberto, né? Só tinha um muro separando o quintal do vizinho, o muro que separava o quintal do vizinho. E ali Chico se encontrava, nós que acompanhávamos o Chico, íamos de encontro aos nossos irmãos, não é? Hoje, infelizmente, muitos primam por um espiritismo, vamos dizer assim, um espiritismo intelectual, intelectualizado, não é? Mas não nos esqueçamos que o espiritismo é o Consolador. E a nossa responsabilidade é uma responsabilidade muito grande, não é? O nosso tempo está avançando, provavelmente nós não vamos ter tempo de ver uma outra lição do abacateiro, mas nós vamos ver aqui algo pequeno, rápido, que também aconteceu no abacateiro quando o Evangelho nos ofereceu bem-aventurados aflitos, no capítulo 5º. Chico disse assim: o Evangelho nos diz que seremos consolados em nossas aflições, e não que nos livraremos delas. Consolados, mas não nos livraremos das aflições. Somos filhos de Deus com muita esperança. Estamos precisando de quem nos dê um pouco de amor. Se existe muita violência no mundo, o amor é uma fonte inesgotável. A terra não é um purgatório apenas. Tudo vai melhorar. Amor atrai mais amor. Nós precisamos de consolo. Deus está acima do médico. Certa vez perguntei ao Dr. Bezerra: o senhor acha que eu vou sarar dos olhos? Ele me respondeu: não, você não vai sarar completamente. Então argumentei: o senhor está me tirando a esperança. Não, retrucou, eu não disse que você não possa se tratar. A sabedoria do Dr. Bezerra, né? Eu não disse que você não possa se tratar. Um passe, uma oração, uma frase amiga ajudam muito. As árvores nos dão sem pedir recompensa e elas são tão apedrejadas. Precisamos de aprender a viver com alegria, em paz com as nossas dores, mas curando as nossas dores. Eu estou aqui nesta tarde para ser consolado, para buscar um remédio. Olha o que o Chico falou. Eu estou aqui para ser consolado, para buscar um remédio. A palavra deve sempre ser dita para ajudar e nunca para deprimir quem quer que seja. E ele encerra: a vida é bela, porque a vida vem de Deus. Ninguém deve se entregar ao desespero. Se os homens explodirem este mundo, Deus nos vai dar outro mundo. Então que Jesus nos ampare, aprendamos com Chico Xavier, aprendamos com ele, muita paz e até o nosso próximo encontro.